conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Olhar do Mirante. Ouro Preto revela-se como um quadro. Guarda no tempo os lamentos daqueles que deram uma identidade política à nação. Heróis da luta pela independência, que tinham na liberdade uma das convicções mais fortes. Encravada nas montanhas de Minas Gerais, fascina pelo inusitado, pela diferença, pela história que carrega. A geografia da cidade mostra um urbano ambíguo, ao mesmo tempo que revela, oculta. Caminhar sobre as pedras de Ouro Preto é desvendar mistérios. Cada rua é uma ladeira que desce em direção ao passado. Janelas que guardam segredos que o tempo não quer revelar. A cidade em si é uma obra de arte. O barroco é a alma de Ouro Preto, onde nada é exatamente o que parece ser. Reservada e exuberante, de altos e baixos, consternada e eufórica, contraditória e linda. Quem passeia por Ouro Preto leva a cidade na memória. Neste lugar, grandes capítulos da história brasileira foram encenados. Antônio Francisco Lisboa, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Homens que viveram e morreram aqui, travaram seus dramas e suas glórias nas ruas da antiga Vila Rica, capital do ouro das Minas Gerais, tempo em que o país era colônia de Portugal. O povoamento de Ouro Preto teve início no final do século XVII, com a descoberta do ouro por bandeirantes paulistas. Mas foi a partir de 1711, quando foi elevada à categoria de Vila Rica de Albuquerque, que a cidade atingiu seu apogeu. A Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira, a literatura e a arte barrocas são marcos deste período. No século XIX, houve o esgotamento das minas, encerrando a Idade do Ouro na região. Com a proclamação da República, a capital foi transferida para Belo Horizonte. Hoje, Ouro Preto é patrimônio cultural da humanidade. Seu conjunto arquitetônico está praticamente intacto, preservado pela consciência dos habitantes e protegido pela Unesco. Ouro Preto fica a 98 quilômetros de distância de Belo Horizonte, com acesso pela rodovia dos Inconfidentes. É uma das cidades mais visitadas do Brasil. Logo na chegada, ao lado do terminal rodoviário, a primeira imagem. Igreja de São Francisco de Paula, a mais jovem de Ouro Preto, construída entre 1804 e 1898. Daqui, a cidade se mostra por inteiro, exibindo seus horizontes, um espaço ostentado pela arquitetura religiosa rica e exuberante. Mais do que templos, as igrejas e capelas são obras de arte que relatam um período extraordinário da história cultural do país, construídas em sua maioria no século XVIII. Os monumentos civis foram erguidos também nesse período e guardam a memória da cidade.
Ouro Preto entrou para a história pelas mãos de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Arquiteto e escultor, o artista começou a trabalhar ainda adolescente, influenciado por seu pai, o construtor português Manuel Francisco Lisboa. O maior artista do barroco mineiro misturou suas obras à cidade. Igreja Nossa Senhora da Conceição. Na matriz de Antônio Dias, construída por seu pai em 1746, foi sepultado o Aleijadinho. No museu, as figuras humanas levam o traço inconfundível do escultor. Formas angulosas, nariz delineado, expressões fortes e levemente femininas caracterizam o barroco brasileiro. Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. A obra-prima, o barroco na visão do gênio. Em cada detalhe, o projeto de Aleijadinho. Um exemplo único entre as igrejas coloniais brasileiras. Ele inovou a concepção do barroco na arte religiosa. Na portada, o artista substituiu o tradicional vitral por um medalhão de São Francisco. O interior da igreja é carregado por suas obras, a representação da dor e sofrimento misturadas à ilusão do barroco. No alto, Santa Maria, coroada no triunfo celestial. O céu de luz, sustentado por colunas e cercado de anjos. Obra de Manuel da Costa Ataíde, o pintor que mais se destacou no barroco mineiro. O ouro que dourava os altares saía das minas, entre elas a mina de Chico Rei. O africano se tornou lendário em Vila Rica. Rei em sua tribo, foi escravo no Brasil. Alforriado, foi dono de uma das maiores minas de ouro da cidade. Libertou seus súditos e mandou erguer a igreja de Santa Efigênia no alto da cruz. Grande parte do ouro que brotava das minas escorria para as mãos da coroa portuguesa. Contra isso lutou a Inconfidência Mineira. O movimento conspirava por independência, república e abolição parcial da escravatura. Na Praça Tiradentes, a estátua do mártir, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, enforcado pela coroa portuguesa como exemplo aos revoltosos.
Em frente ao Museu da Inconfidência, antiga casa de câmara e cadeia da cidade. Uma construção neoclássica do final do século XVIII. Aqui, olhares respeitosos admiram as provas do movimento libertário. A forca onde morreu Tiradentes. Os restos mortais de vários inconfidentes. Memórias guardadas pela bandeira. Liberdade, ainda que tardia. Em uma sala dedicada a Aleijadinho estão réplicas e obras do artista. Algumas em pedra-sabão, material que Aleijadinho descobriu e que se tornou tradição em Ouro Preto. Nos arredores da cidade, há parques, estradas, cascatas e pequenos vilarejos. A capital da pedra-sabão é Santa Rita de Ouro Preto, um povoado onde todas as gerações que vivem aqui trabalham na extração e manufatura desse mineral. O artesanato de Santo Antônio do Leite é tradição. Uma comunidade de artistas e artesãos produzem as joias e pedras mineiras. Rodrigo Silva é a capital do topázio imperial. É um dos raros lugares do mundo onde se encontra esta pedra. Lapidadas em estado perfeito. Assim estão as pedras nas inúmeras lojas de joias em Ouro Preto. Os turistas encontram aqui todos os tipos de gemas, desde as mais comuns até as mais raras. Ao sul, seguindo pela estrada que leva a Ouro Branco, surgem vestígios do que foi a Estrada Real. A estrada ligava a Vila Rica ao Rio de Janeiro. No alto da serra, a paisagem montanhosa de Minas. O Pico do Itacolomi é o ponto mais alto da região. Foi este o ponto de referência das primeiras bandeiras que chegaram aqui. Parque Municipal da Cachoeira das Andorinhas. Área de curiosas formações rochosas como a Cabeça do Jacaré. Por ser uma das cidades mais visitadas do país, Ouro Preto possui uma completa infraestrutura para receber turistas de todo o mundo.
receptividade do mineiro e a vida estudantil da cidade fazem a noite de Ouro Preto ser agitada. A religiosidade do povo de Ouro Preto também resistiu ao tempo. Dezenas de igrejas e capelas se espalham pela cidade. A fé dos habitantes faz parte das tradições da cidade. Semana Santa. Durante uma semana, Ouro Preto recebe milhares de turistas que acompanham a Paixão de Cristo. A cidade vive a paixão. O lava-pés, o descendimento da cruz, a majestosa procissão do enterro na sexta-feira. Milhares de pessoas seguem o Cristo pelas ruas ao som de marchas fúnebres. Sábado de Aleluia. O povo sai às ruas enfeitando o caminho. A serragem colorida cobre ruelas e ladeiras. É o domingo nascendo, a procissão da ressurreição. Os anjos andam sobre as flores. O povo festeja a ressurreição de Cristo. Mais tarde é hora da festa das crianças. A malhação do Judas. O traidor é carregado pelas ruas. As crianças festejam a explosão de Judas com cantos e distribuição de balas. As ruas por onde passam as procissões são a beleza de Ouro Preto. Ladeiras com suas fachadas intactas conservam a cidade como há 2 séculos. As capelas dos passos, as pontes, as estreitas calçadas, as luzes, as fontes, tudo está aqui. A arquitetura austera do Palácio dos Governadores, hoje Escola de Minas. Com o Museu de Mineralogia. Aqui se pode ver o ouro paladeado, recoberto com minério que deu nome à cidade. O Teatro Municipal, ou Casa de Ópera de Vila Rica, o mais antigo da América Latina, ainda em funcionamento. A Casa dos Contos, residência típica da sociedade do século XVIII. Já serviu como moradia, cárcere de inconfidentes, casa de fundição. Aqui morreu o poeta Cláudio Manuel da Costa, um dos líderes da Inconfidência. Hoje, o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro e o Museu da Moeda fazem parte da casa. E ainda há muito que ver na arquitetura de Ouro Preto. O relevo da cidade criou um modelo arquitetônico original. As casas construídas nas encostas possuem uma pequena fachada. A entrada esconde um interior enorme que desce pelo morro em vários andares.
Da paisagem sobressaem detalhes cuidadosos de arquitetura. O barroco é uma miragem e o visitante testemunha. Ouro Preto é o cenário perfeito, onde a história se confunde com a lenda. Ela brota viva em qualquer lugar por onde se passe. Nenhum visitante parte indiferente daqui. Leva sempre consigo essas imagens. Esta é a força de Ouro Preto. Uma força que o tempo só faz aumentar. Localizada no coração do Brasil, Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais e tem 2,2 milhões de habitantes. Localiza-se estrategicamente entre os principais centros políticos e econômicos do país. A cidade oferece grande facilidade de acesso através das rodovias federais BR-381, BR-040, BR-262. Da sua rodoviária, situada em região privilegiada no centro da cidade, e de seus 2 aeroportos, o da Pampulha, situado próximo ao centro da cidade, para voos regionais e interestaduais, e o de Confins, para voos interestaduais e internacionais, localizado a aproximadamente 40 quilômetros do centro da cidade. Trajeto este que pode ser percorrido por ônibus especial com toda a comodidade, ou por empresas de táxi especializadas. A capital nasceu junto à Serra do Curral, onde a natureza que envolve e protege a cidade marca um estilo, o de liberdade. O verde da paisagem dá o tom em tudo por aqui. A história de Belo Horizonte pode ser vista caminhando nas suas ruas, observando a beleza e o contraste de seus conjuntos arquitetônicos. O conjunto paisagístico e arquitetônico da Praça da Liberdade reúne uma síntese desses estilos. Em volta da praça estão o Palácio da Liberdade, com arquitetura eclética e elementos neoclássicos da década de 20. E no seu interior destacam-se as escadarias de ferro importadas da Bélgica e as esculturas e pinturas das suas paredes. O Art Deco, com revestimento em pó de pedra do Palácio Cristo Rei, o estilo moderno do edifício residencial Niemeyer e até mesmo o pós-moderno do Centro Turístico Tancredo Neves. Além da beleza arquitetônica dos prédios, a praça com seus jardins, o coreto e a fonte luminosa fazem do Espaço da Liberdade um dos mais agradáveis pontos de encontro de Belo Horizonte. Projetado por Oscar Niemeyer na década de 40, às margens da lagoa, o conjunto arquitetônico da Pampulha, com suas formas arredondadas e o espírito contestador, marcam toda a arquitetura brasileira. As curvas arquitetônicas e a integração com o verde produziram na Pampulha o resultado esperado por Niemeyer, leve e sensual. É composto pela Igreja São Francisco de Assis, com a Via Sacra pintada por Portinari. É considerada a sua obra mais significativa. As esculturas em bronze de Sesquiate e os jardins assinados por Burle Marx completam a riqueza artístico-arquitetônico da igreja considerada como o símbolo de Belo Horizonte. O Museu de Arte da Pampulha, antigo cassino, conhecido como Palácio de Cristal, foi o primeiro projeto de Niemeyer. Nos jardins de Burle Marx, que homenageiam o verde tropical, encontramos esculturas de Sesquiate, Zamoyski e José Pedrosa. A casa de baile, construída numa ilha artificial, funcionava como um dancing popular. Além do acervo artístico e arquitetônico,
encontramos às margens da lagoa o Estádio Mineirão, ou Estádio Magalhães Pinto, verdadeiro templo do futebol nacional e internacional. O Mineirinho, estádio destinado ao incremento do esporte especializado, com capacidade para 25 mil pessoas. O Jardim Zoológico, que ocupa uma área de 1,4 milhões de metros quadrados, mantém um dos maiores índices de reprodução de animais em cativeiro do país. O Centro de Preparação Equestre da Lagoa, importante centro hípico, foi criado com a finalidade de desenvolver a prática do esporte hípico. Parque de diversão e pistas de ciclismo, Cooper e caminhadas. O Complexo da Pampulha une natureza, diversão, beleza e arte e proporciona momentos de descanso no cotidiano deste povo. No coração da cidade pulsa também a crença e a religiosidade do povo. A profissão de fé conta uma parte da história, marcada no concreto e no humano. Ao sopé da Serra do Curral, foi projetado pelo paisagista Burle Marx o Parque das Mangabeiras, maior área verde da cidade. Aproveitando toda a vida exuberante da flora e fauna, o Parque das Mangabeiras, hoje, é uma reserva ecológica. O parque proporciona aos visitantes desde passeios ecológicos, prática de esportes, jogos de recreação, até áreas para piqueniques, onde se pode contemplar uma linda vista da cidade. Que belo horizonte! Esta foi a expressão utilizada pelo Papa João Paulo II diante da paisagem urbana que avistou do alto do bairro das Mangabeiras, quando esteve na cidade em 1980. Desde lá, a praça aonde o Papa rezou a missa campal passou a ser denominada Praça do Papa. No centro da cidade, a Praça 7 de Setembro é o principal ponto de referência. Ao seu redor, foram surgindo estilos arquitetônicos diferentes. O corredor da Avenida Afonso Pena é uma boa vitrine desta progressão de estilos e de décadas. O Tribunal de Justiça, em estilo neoclássico, a Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, é toda ornamentada por elegantes colunas coríntias. O elegante e luxuoso prédio do Automóvel Clube, a sede da Prefeitura de Belo Horizonte, tem características Art Deco, com volumes geométricos no traçado da fachada e as esculturas majoaras do edifício Acaiaca. As construções da década de 20 constituem um dos principais acervos do estilo neoclássico em Belo Horizonte. A Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da Estação, teve sua origem ligada à construção da cidade. A antiga estação ferroviária era a porta de entrada da nova capital. No Parque Municipal, inspirado nos parques da Belle Époque, aproveite tudo o que o parque oferece. Por aqui há sempre o que fazer. Desfrute a alegria de estar acompanhado por toda esta natureza. No parque ainda encontramos o Teatro Francisco Nunes e o Palácio das Artes, com projeto iniciado por Niemeyer, para servir a vanguarda das artes e cultura mineira. Encontrar o Belo Horizontino é fácil. Ele aproveita a sua cidade e conhece todas as opções para viver bem. As compras podem começar pelas feiras típicas que guardam o espírito deste povo. Na Avenida Bernardo Monteiro, a sombra de árvores seculares é cenário de duas feiras. A de flores e plantas naturais, que vende desde broto de rosa até as mais exóticas plantas de todo o mundo. E aos sábados, acontece a feira de comidas e bebidas típicas. É o momento de conhecer a gastronomia desta terra. Aproveite e prove um pouco de tudo. Aos domingos, na Avenida Afonso Pena, abre-se a maior feira em espaço aberto da América Latina. Aqui encontra-se o artesanato produzido em Minas Gerais. Aprecie com tranquilidade um pouco da arte brasileira produzida aqui.
Tradicional é visitar o Mercado Central. Compras variadas, uma cervejinha gelada e lugares agradáveis para conversar e conhecer um pouco mais o jeito de ser do mineiro. Para falar em compras, é preciso lembrar Belo Horizonte, que é considerada um dos mais importantes centros da moda brasileira. Uma volta pelos shoppings ou de bairros como o Savassi colocam o turista frente a frente com as tendências da moda. Além disso, geograficamente, Belo Horizonte está localizada na região mineral mais rica do Brasil. O mercado de pedras preciosas é riquíssimo. Topázios, esmeraldas, ametistas são transformados nos mais variados souvenirs. Olhares atentos seguirão vendo belezas. Mas agora, feche os olhos e saboreie a deliciosa culinária mineira. Os pratos típicos são a base de feijão e carne de porco com torresmo, feijão tropeiro, frango caipira com quiabo ou ao molho pardo, sem esquecer o famoso queijo de Minas. Uma culinária com sabor de história, dos antepassados nas fazendas senhoriais que preparavam seus pratos nos fogões a lenha. Muitas cozinhas de grandes restaurantes típicos da cidade não dispensam o fogão a lenha para preparar deliciosos pratos. Na gastronomia, também encontra-se sabores cosmopolitas. A cozinha para todos os gostos. Mas a noite é muito mais agitada do que o dia tranquilo parece prometer. A fama é de capital nacional dos bares, com o maior número de bares por habitante. Há opções para todos os gostos, e a noite parece não ter fim. A arte não tem idade, não tem local, não discrimina. A arte se expressa das mais variadas formas, e o mineiro sabe bem disso. No Carnabelô, no Arraial de Belô, no teatro, na música, na dança, fazer rir ou chorar. Eis o artista. A cidade lhe espera com ótimos hotéis e restaurantes, boas condições de segurança, intensa produção artística e cultural e tem uma gostosa característica: a hospitalidade mineira. E a cidade cresceu para o mundo, desenvolveu-se, modernizou-se. Intrigante para quem chega, fascinante ao revelar-se. Belo Horizonte vai marcando lentamente o coração dos visitantes, que só tem uma certeza: Belo Horizonte é uma cidade para se conhecer, amar e viver. Brasil. Estado de Minas Gerais. O cenário é a região dos Inconfidentes. A história é a cidade de Mariana. Uma caixa de surpresas, com cascatas, arroios, matas, artesanato, arte, festas populares e história. Muita história. Localizada a 697 metros de altitude, distante 115 quilômetros de Belo Horizonte e a 17 quilômetros de Ouro Preto. Pode-se chegar à cidade através das rodovias BR-040, BR-356 e de sua moderna rodoviária, situada na entrada da cidade com todo o conforto e infraestrutura. Mariana foi a primeira cidade, primeira capital e primeira diocese das Minas Gerais. Surgiu no final do século XVII, quando bandeirantes paulistas acamparam nas margens do Ribeirão do Carmo, atraídos por grandes reservas de ouro.
Hoje, Mariana conserva, na fisionomia tradicional dos seus tempos e do casario colonial, a marca expressiva de sua história e da sua tradição. Nos arredores da cidade, podemos encontrar vários pontos turísticos. Na direção da Serrinha, veremos matas, nascentes e arroios de rara beleza, e ainda uma bela vista da cidade. No distrito de Cachoeira do Brumato, uma parada para um delicioso banho e para compras do artesanato local. Passear pelos distritos de Mariana é conviver com a religiosidade, a simplicidade e o inusitado. No caminho de volta à cidade, uma passada na gruta Nossa Senhora da Lapa. Na mina de Topázio Imperial. E uma visita na Mina da Passagem, uma mina de ouro que possibilita ao turista uma visita no seu interior para saber como se processa a extração do ouro, um passeio imperdível. De volta à cidade, o visitante encontra o terminal turístico Manuel da Costa Ataíde, parada obrigatória para aquisição de mapas e guias para uma melhor visita à cidade. Agora, vamos passear e conhecer o Centro Histórico de Mariana. Na rua direita, há que ver e admirar bons exemplares de construções coloniais. A rua tem algo de mágico que nos dá a ideia de estarmos voltando ao passado. Nela, encontramos o Museu Casa de Alfonso Guimarães. A casa do Barão de Pontal, que foi governador de Minas Gerais durante o Império e que possui sacadas rendadas em pedra sabão vazada, raridade única. É uma verdadeira obra de arte do século XIX. Seguindo pela rua direita, chegaremos à Praça da Sé. Aqui encontramos um dos mais belos monumentos religiosos do Brasil colonial. É a mais antiga matriz da cidade, a Catedral Basílica, que tem como padroeira Nossa Senhora da Assunção, que é também a padroeira da cidade. Sua construção foi iniciada em 1709 e concluída em 1750. Foi trabalhada por dois grandes vultos da arte barroca, José Pereira Arouca e Manuel Francisco Lisboa, o pai do Aleijadinho. A pintura de toda a igreja foi feita por Manuel Rabelo de Souza e Ataíde. E o tapa-vento, que é o mais bonito de toda a região, é obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O órgão da Sé, como é conhecido, foi uma doação do rei Dom João V, em 1751, e é o mais importante órgão fora da Europa. Ao lado da Basílica, encontra-se o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, instalado na antiga Casa Capitular, construção tipicamente colonial, concluída no final do século XVIII. O acervo do museu é constituído por peças que se encontravam nas igrejas, no seminário e no Palácio Episcopal. Encontram-se objetos em prata, prata dourada, ouro, esculturas e pinturas religiosas, com destaque para obras de Aleijadinho e A Fonte da Samaritana, obra em pedra-sabão também atribuída ao mestre. Em frente ao museu, encontramos a antiga Casa da Intendência, hoje Casa de Cultura e Academia Marianense de Letras. Seguindo a rua Frei Durão, chegaremos à Praça Gomes Freire. Na praça, os moradores se encontram, conversam
e apreciam o movimento dos turistas. Aqui também é o palco das mais diversas festas e comemorações de Mariana. Um pouco mais adiante, encontramos o Seminário Menor Nossa Senhora da Assunção, que foi a primeira casa de instrução de toda Minas Gerais, construído no final do século XVII, onde hoje funciona o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal. E o Seminário Maior, que é a joia mais preciosa da Mariana de hoje. Um belíssimo prédio em estilo neocolonial, cheio de pompa, uma construção majestosa. Dentro é uma maravilha, uma basílica, um mosteiro, um palácio de rei. Subindo a Travessa São Francisco, chegaremos no conjunto de monumentos da Praça João Pinheiro. Constituídos pelo Pelourinho, coluna de madeira onde se amarravam os cativos e os criminosos para castigos públicos. Pela Casa de Cadeia e Câmara, prédio todo em pedra com um bonito florão com armas reais. Sem dúvida, o tipo mais interessante da arte colonial da cidade. Foi planejado e executado pelo hábil projetista mestre José Pereira Arouca, construtor de quase toda a Mariana. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, que é considerada a mais bela igreja de Mariana, teve sua construção iniciada em 1784. O ar soberano de sua fachada, suas belíssimas torres barroquinas, os florões da portada, a harmonia de seus ornamentos dão-lhe com efeito a primazia na arte e no belo entre as demais igrejas da cidade. Juntamente com a igreja de São Francisco de Assis, concluída no final do século XVII, fazem da Praça João Pinheiro um dos mais belos cartões de Mariana. É arte. É pura arte. Em Mariana, não são só as obras do passado que podem ser observadas. Os artistas atuais proporcionam ao turista a possibilidade de compra de entalhes, esculturas e pinturas de rara beleza. Para se ver uma bela vista de Mariana, pode-se ir na colina da Igreja Nossa Senhora do Rosário, ou subir a Rua Nova, hoje chamada Rua Dom Silvério, onde se pode ver o Colégio Providência e a Igreja São Pedro dos Clérigos. Chegaremos à colina São Pedro, onde não há quem não sinta verdadeira emoção. Lá, bem no alto, guardando Mariana como verdadeira atalaia, soberba e bela, está a igreja de São Pedro. A vista da cidade daqui é de perder o fôlego. Enfim, a cidade o espera com toda a infraestrutura necessária. Bons hotéis e pousadas. Ótimos restaurantes com a típica e deliciosa comida mineira, feita em fogões a lenha, como nas fazendas senhoriais. Conhecer Mariana é como se estivesse voltando ao passado. A beleza de sua história é o crescimento e a luta de seu povo. Ir a Mariana é se encontrar com o belo, é sentir a paz, a harmonia e a tranquilidade. Em suas ruas,
seus becos, seus casarões. Vemos o cenário de históricos acontecimentos do tempo em que se formava a consciência cívica e política de um país. Maquiné é considerada a mais bela gruta do mundo. Suas colunas formadas de estalagmites e estalactites são verdadeiro capricho da natureza, que dão impressão de seres estranhos e fantasmagóricos. A caverna aparece sobre a encosta meridional de uma depressão que forma uma bacia na cadeia de montanhas denominada Serra do Maquiné. Foi em 1834 que o então dinamarquês Peter William Lund, ou simplesmente Dr. Lund, que tendo vindo para o Brasil à procura de clima adequado para a sua saúde, visitou pela primeira vez a gruta, mostrando em seguida ao mundo as maravilhas de Maquiné. Estas formações são feitas pelas infiltrações, que levariam entre 60 a 80 milhões de anos, isto calculado com base no carbono 14. Segundo salão, Galeria das Colunas. Podemos notar em mais este salão o maravilhoso trabalho das infiltrações, formando as colunas ou espeliotemas, que se trata de um demorado trabalho realizado pela natureza, e dependendo das chuvas, aumenta 1 centímetro de 10 a 15 anos. O espeliotema ou coluna nada mais é que o encontro de um estalagmite com estalactite, unindo assim o teto da caverna ao seu solo. Fascinação é o termo mais indicado para descrever a sensação que se tem ao percorrer a gruta. Sua beleza dá vazão aos mais caprichosos sonhos de um mundo subterrâneo, que a natureza generosa aqui ouou o estado de Minas Gerais. A hipótese mais aceita é que por aqui tenha passado um rio extinto há 300 milhões de anos. Passagem do segundo para o terceiro salão, podemos observar as cortinas de pedra, que é mais uma formação das colunas. Podendo ser visto mais ao fundo partes bem cristalizadas. Essa outra parte já nos faz lembrar de uma parte óssea do corpo humano, um fêmur, como se tivesse 2 fraturas. Temos mais um exemplo da cristalização, que é a calcita, a calcificação do carbonato de cálcio, que é o mineral básico das cavernas. O terceiro salão é o segundo em tamanho e chamado Salão do Trono.
se fosse uma imensa geleira, observamos mais este magnífico trabalho dos espelhotemas. Pela sua grande diversificação de formações, a Gruta do Maquiné é considerada um dos maiores caprichos da Mãe Natureza em todo o mundo. Este espelhotema nos faz lembrar a figura de um touro. Quarto salão, Galeria do Carneiro. Aí está o símbolo da galeria, que é a figura do carneiro, onde notamos em seguida um espelhotema que nos lembra um cogumelo atômico. No quarto salão é que encontramos a maior das infiltrações. É que a água termina fluindo toda para o quinto salão. O Dr. Lum é considerado o pai da paleontologia brasileira. Ele permaneceu quase 2 anos dentro da caverna. Quinto salão, Galeria das Piscinas. Neste salão, deparamos-nos com recintos de águas cristalinas, onde podemos apreciar ainda mais a beleza desta galeria, através do reflexo em suas águas. Com o passar da época chuvosa, essas águas costumam baixar.
leva estudiosos a pensar na possibilidade de haver galerias subterrâneas. Através das formações rochosas, observamos que em épocas bem remotas houve uma cachoeira, deixando assim este formato rochoso. Ao fundo, o que mais parece um bolo de noiva, com alguns andares. Este outro espelhotema nos mostra a figura de um candelabro. Esta formação, dependendo do ângulo visto, pode nos parecer um crânio humano, um leque e até mesmo um cogumelo. Vemos aí o véu de noiva, onde percebemos a presença de água, que são decorrentes da infiltração, escorrendo pela figura cristalina, tendo assim a formação de uma pequena cascata. Sexto Salão, Galeria das Fadas ou Castelo das Fadas. É considerada pelo Dr. Lund como uma das galerias mais bonitas, pois presenciamos belíssimas e variadas cores, todas naturais, sem qualquer efeito de luz. Foi encontrado em Maquiné resto de animais em petrificação da era quaternária, uma preguiça gigante e um tigre dente de sabre, proveniente do continente asiático, e ainda um tatu gigante, medindo 1,20 m de comprimento. Entre outros, foram encontrados aves fossilizadas com extraordinária curvatura de até 3 metros. O tatu encontrado na gruta está hoje no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Podemos observar ainda um pequeno deslocamento, o que é bastante raro dentro de uma caverna. O descobridor da Gruta de Maquiné foi Joaquim Maria do Maquiné, que na época, em 1825, era o fazendeiro proprietário. A calcificação, que esta parte branca da rocha também está presente na Galeria das Fadas.
Esta formação é chamada de Trono das Fadas, onde o verde adquirido através do processo da fotossíntese é algo bastante presente e admirável. Sétimo salão, Galeria Peter Lund. Esta é a maior das galerias, com 140 metros. E tem este nome em homenagem ao Dr. Lund, o explorador da Gruta de Maquiné, que é considerado o pai da paleontologia brasileira, tendo explorado mais de 140 grutas em todo o mundo. Os companheiros de Lund permaneceram muito tempo mudos à entrada deste templo e involuntariamente exclamaram: milagre, Deus é grande. Lund disse: quanto a mim, confesso que os meus olhos nunca viram nada mais belo e magnífico no domínio da natureza e da arte. Gruta do Maquiné. 7 salões, 7 momentos. Beleza encantada. 7 salões que falam, que apaixonam. O tempo petrificou-se nas próprias pedras. Cria vida para seu silêncio, vida para suas criaturas. Gruta do Maquiné, intacta e milenária, que se renova em cada gota d'água e que conta a história do seu próprio tempo. O 8º salão é o salão do cemitério, que não está aberto à visitação do público. Brasil. Estado de Minas Gerais. O cenário é o Vale do Paraopeba. A história é a cidade de Congonhas. A cidade surgiu em plena febre do ouro, no fim do século XVII. Seus fundadores foram bandeirantes portugueses que saíram em busca de novos depósitos auríferos e acharam um lugar promissor às margens do rio Maranhão, que denominaram Arraial Redondo. Pouco tempo depois, passou a se chamar Arraial de Congonhas. Localizada a 870 metros de altitude, distante 73 quilômetros de Belo Horizonte e a 136 quilômetros de Ouro Preto. Pode-se chegar à cidade através da rodovia BR-040 ou pelo terminal rodoviário Francisco Neves, situado na entrada da cidade com todo o conforto e infraestrutura. O município é formado por 3 distritos: Congonhas, Alto Maranhão e Lobo Leite. No distrito de Lobo Leite, encontramos a igreja Nossa Senhora da Soledade, construída na primeira metade do século XVIII. Vale a pena o passeio para conhecer a simplicidade e religiosidade deste povo. Em 1746, no distrito de Alto Maranhão, foi construída a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, uma bela obra a ser visitada. A 5 quilômetros do centro de Congonhas, encontramos a mais completa estrutura de lazer popular de Minas Gerais. É o Parque da Cachoeira,
que com suas 10 piscinas de água corrente, quadras poliesportivas, teatro ao ar livre, áreas de camping, churrasqueiras e a mais bela cachoeira de toda a região, a Cachoeira de Santo Antônio. Esta área de preservação ecológica de 70 mil metros quadrados atrai milhares de pessoas todos os fins de semana. Na área histórica da cidade, por suas ruas e ladeiras tortuosas, com calçamentos de pedras naturais e irregulares, pode-se observar alguns casarões antigos, mas é nos templos e igrejas que podemos apreciar a arte e a história de Congonhas. A primeira das igrejas foi construída antes mesmo dos mineradores chegarem à região. A Igreja do Rosário, a mais antiga de Congonhas, foi construída pelos escravos em fins do século XVII e conserva até hoje a singeleza daquela época. Depois da virada do século, em 1817, ergue-se a Igreja São José, muito rica em seus adornos. Mas é na Igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição, que se pode observar as várias fases do barroco brasileiro. A pintura do seu interior foi realizada pelos melhores artistas mineiros da época. A fachada foi construída em estilo jesuítico do século XVIII. E o frontispício, que representa a Arca de Noé, foi esculpido em pedra-sabão por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o maior arquiteto e escultor do barroco mineiro que misturou suas obras à cidade. Na subida para a colina da Basílica do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, passamos pela Casa de Cultura Romaria, antiga pousada constituída de casas dispostas ao redor de um grande pátio, que foi construída para abrigar as famílias de romeiros pobres durante o Jubileu, festa tradicional da cidade que acontece durante o mês de setembro. O prédio foi totalmente reconstruído e hoje abriga o Centro Histórico e Cultural de Congonhas, com o Museu de Mineralogia, Museu Sacro e o Museu da Memória. Um pouco mais acima, uma parada para a compra do artesanato local. Aqui podemos encontrar as famosas panelas de pedra-sabão, tapetes de rara beleza e cópias das obras de Aleijadinho. Chegamos ao alto do Morro do Maranhão. Aqui a arte brota por todos os lados. É arte. É pura arte. A Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos foi erguida em 1757 pela fé do português Feliciano Mendes. O santuário, com sua excepcional grandiosidade, é fruto da imaginação e sensibilidade de nomes importantes, como Manuel da Costa Ataíde, Francisco Xavier Carneiro e de Aleijadinho. Em frente à igreja, Aleijadinho deixa o maior conjunto estatuário barroco do mundo. Esculpidos em pedra-sabão estão os 12 profetas: Isaías,
Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Abdias, Amós, Jonas, Abacuque e Naum. E as 6 capelas dos passos que reúnem o esplendor da arte de Aleijadinho. Passo da Ceia, Passo do Horto, Passo da Prisão, Passo da Flagelação e Coroação de Espinhos. Passo da Subida do Calvário. Passo da Crucificação. Enfim, a cidade o espera com toda a infraestrutura necessária. Bons hotéis e pousadas. Ótimos restaurantes, com a típica e deliciosa comida mineira, feita em fogões a lenha, como nas fazendas senhoriais. Do alto da montanha, os profetas de Aleijadinho gesticulam solenes. Eloquentes, numa grandiosidade teatral, apontam e mostram a cidade lá embaixo. Parece que conspiram, que tramam segredos. Lá embaixo, o povo da terra permanece em seu labor diário. De vez em quando, uma espiada para o alto. Um olhar de fé atiçado em direção à montanha, num silêncio quase cúmplice, revelador apenas de uma devoção maior. Religiosidade, arte e trabalho se mesclam como uma colcha de retalhos. Se entrelaçam por entre vales e montes, proporcionando o clima exato da espiritualidade que transpira em Congonhas. Realmente, há algo de mágico no alto da colina do Santuário do Bom Jesus. A tocante sensação de paz que envolve o local parece resultar de um feitiço, de um suave encanto. Brasil. Estado de Minas Gerais. O cenário é a região das vertentes. A história é a cidade de Tiradentes. Uma caixa de surpresas, com cascatas, arroios, matas, artesanato, arte e história. Muita história. Localizada a 980 metros de altitude, distante 190 quilômetros de Belo Horizonte e 14 quilômetros de São João del Rei, pode-se chegar à cidade através das rodovias BR-383 e BR-265. De sua rodoviária, situada na entrada da cidade,
com todo o conforto e infraestrutura. Ou vindo de São João del Rei, pelo trenzinho Maria Fumaça, que é o único de bitola estreita do mundo ainda em funcionamento, e que foi inaugurado em 1880 por Dom Pedro II. É um passeio imperdível. Tiradentes foi fundada por volta de 1702, quando paulistas descobriram ouro nas encostas da Serra de São José. No fim do século XIX, os republicanos redescobrem a esquecida terra de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Em 1889, com a proclamação da República, por decreto governamental, a cidade recebe o nome de seu filho mais ilustre, Tiradentes. Hoje, a cidade conserva na fisionomia tradicional dos seus templos e do casaril colonial a marca expressiva de sua história e sua tradição. Nos arredores da cidade, podemos encontrar várias trilhas para passeios ecológicos com matas, nascentes e cascatas de rara beleza. Chegando à cidade, o visitante encontra a Secretaria de Turismo, localizada no prédio da Prefeitura. Parada obrigatória para a aquisição de mapas e guias para uma melhor visita à cidade. Agora, vamos passear e conhecer o Centro Histórico de Tiradentes. Uma boa forma é pegar uma das inúmeras charretes que partem da estação férrea ou do Largo das Forras. No Largo das Forras, encontramos a Prefeitura, a Igreja Senhor do Bom Jesus da Pobreza. E no centro da praça, o monumento a Tiradentes, construído em 1892 pelo povo tiradentino. Subindo a rua Rezende Costa, chegaremos ao Largo do Sol, aonde encontramos a Igreja São João Evangelista, que tem 3 altares, sendo os 2 laterais em estilo rococó, do princípio do século XIX. Ao lado da igreja está o Museu Padre Toledo, construído na casa do vigário, que com alguns republicanos tramou a Inconfidência Mineira. Continuando pela rua Padre Toledo, encontramos a Igreja Matriz de Santo Antônio, obra iniciada em 1710 e que é, sem dúvida, um dos mais belos templos barroco do Brasil. Com 7 altares de talha em estilo Dom João V e com um belo órgão estilo rococó, instalado em 1788, comprado na cidade portuguesa do Porto. Atrás da matriz está a Igreja da Santíssima Trindade, datada de 1810. Descendo a Rua da Câmara, encontramos um belo exemplar da arquitetura civil do século XVIII. Nesta casa, aonde se reunia o Senado da Câmara, foram recebidos imperadores e governadores que visitaram a cidade. Na rua direita, há que ver e admirar bons exemplares de construções coloniais. A rua tem algo de mágico que nos dá a ideia de estarmos voltando ao passado. Nela, encontramos a Igreja do Rosário e a cadeia pública, construída em 1833 e hoje aberta à visitação.
O chafariz de São José foi construído em 1749 e é um dos mais belos das Minas Gerais. A água que abastece o chafariz vem canalizada em aqueduto de pedra desde o bosque da Mãe d'Água. Atravessando a ponte de pedra, merece uma visitação a Igreja Nossa Senhora das Mercês, graciosa capela do final do século XVIII. E a Igreja Santo Antônio do Canjica. E chegamos ao terminal ferroviário de Tiradentes. Agora, um passeio no trenzinho Maria Fumaça até São João del Rei. No centro histórico da cidade, vemos construções que são verdadeiras obras de arte. A Igreja São Francisco de Assis, a Ponte do Rosário, o Solar dos Neves, o Solar Dr. Lustosa, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, a Ponte da Cadeia, a Prefeitura Municipal, o Teatro Municipal e o Terminal Ferroviário de São João del Rei. Aonde está o Museu Ferroviário. Aqui encontramos belas peças utilizadas nos trens da época e a primeira locomotiva que fez a viagem inaugural da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Está na hora de voltar a Tiradentes. Na chegada à cidade, próximo à estação férrea, são várias as lojas com o típico artesanato local. Um dos principais atrativos das compras na cidade são os produtos de estanho, que são feitos artesanalmente por mãos muito habilidosas. Em Tiradentes, não são só as obras do passado que podem ser observadas. Os artistas atuais proporcionam ao turista a possibilidade de compra de esculturas e pinturas de rara beleza. Para se ver uma bela vista de Tiradentes, pode-se ir na colina da Igreja São Francisco. No entardecer, com o pôr do sol, a vista da cidade é de perder o fôlego. Enfim, a cidade o espera, com toda a infraestrutura necessária. Bons hotéis e pousadas. Ótimos restaurantes, com cozinha internacional e com a típica e deliciosa comida mineira, feita em fogões a lenha, como nas fazendas senhoriais. Conhecer Tiradentes é como se estivesse voltando ao passado. A beleza de sua história é o crescimento e a luta de seu povo. Ir a Tiradentes é se encontrar com o belo, é sentir a paz, a harmonia e a tranquilidade. Em suas ruas, seus becos,
seus casarões. Vemos o cenário de históricos acontecimentos do tempo em que se formava a consciência cívica e política de um país. Quem te conhece não esquece jamais.